Boa tarde a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, é o que eu desejo nesta tarde. O tema que escolhi hoje é: uma mãe é culpada do pecado do filho? Por que escolhi isso hoje? Porque muita gente critica a mãe de Davi porque acham que ela foi culpada, né, de Davi ter pecado, né? Porque ele deixou escrito aqui em Salmo 51, verso 5 em diante. Aqui está escrito assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas, e daí? A mãe de Davi era uma pecadora, ela era uma pessoa errada, né? Porque se a gente ler aqui, a impressão que dá é que ela era uma mulher errada, né? Porque em pecado concebeu minha mãe. Mas aqui, em Salmo 86, versículo 16, aqui está escrito, aqui nos deixa claro que não, né? Que ela não era uma pessoa errada, e sim uma serva do Senhor, né? Que aqui está escrito: volta-te para mim e compadece-te de mim, conceda a tua força ao teu servo, e salva o filho da sua serva. Então aqui, né, nos deixou claro que a mãe de Davi era uma serva do Senhor, né? Mas, e daí? Davi pecou. Nós sabemos que Davi cometeu um pecado, né, grave, né, para os tempos dele e para o nosso tempo hoje, né? Porque nós sabemos que Davi traiu Urias, né? E ainda pôs ele na frente da guerra para ele morrer, né? Ele matou Urias, mandou matar Urias. Mas nós sabemos que a partir do momento que Davi fez isso, ele tentou esconder o pecado, né? Ele ficou vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Como se aquilo lá tivesse sido um acidente, tinha morrido por acaso, né? Mas na verdade ele que tinha armado tudo aquilo para que Urias morresse naquela guerra. Mas nós sabemos que Deus enviou, né, o profeta Natã para que Urias deixasse, né, de estar vivendo como se nada tivesse acontecendo, o modo de se dizer, né? Isso está registrado aqui em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 em diante. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhes: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, nada se apartarás a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitarás com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemam contra o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhes que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvido às nossas vozes. Como, pois, lhes diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhes faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? Eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se levantou e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio, vamos até aqui, né? E adorou. Então, Davi, né, aqui nós lemos, né, todo o que Davi fez, né, que o profeta Natã precisou contar aquela história, né, do homem, da cordeirinha, para que Davi reconhecesse o pecado dele, né. Então aqui fala que Davi, né, adorou, né. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhes puseram pão e comeu. E disse-lhe seu servo: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadece de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ele um filho, e chamou o seu nome Salomão. Então aqui, onde fala que Davi adorou,
antes de Davi adorar, né, todos nós sabemos que ele teve um novo encontro com Deus, né? Ele se arrependeu do pecado dele, né? Porque Davi, ele fez uma oração a Deus, né? E ele pediu que Deus criasse nele um coração novo, que está aqui em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores os pecadores se converterão a ti. Então, depois que Davi reconheceu o pecado dele, né, que Natan fez ele reconhecer o pecado dele, esta foi a oração que ele fez, né? E nós sabemos que Deus perdoou Davi e hoje Davi é o homem segundo o coração de Deus. Se nós vier a pecar como Davi, que nós possamos ter esse mesmo espírito de arrependimento, né? Pedir perdão, pedir um coração novo, que o sangue de Jesus está pronto para nos lavar de todo e qualquer pecado. Esse é o meu desejo para mim e você nesta tarde. E uma boa semana a todos.